Fala galera, beleza? A gente vai estar vendo hoje aqui um tutorial sobre como ter o acesso à aplicação do portal do professor na Sponte. Então a gente vai explicar no decorrer do vídeo como isso funciona, né? Quais são as limitações e como que a gente vai ter acesso, tá? Então vamos lá. Para começar, o que vai acontecer, né? Todos vocês vão receber um e-mail, aqui ó, bem-vindo ao portal do professor. O e-mail que vocês vão receber é o que está cadastrado atualmente no sistema da Sponte. Caso você precise que altere esse e-mail, é necessário informar a gente. E aqui vai estar assim, ó, utilize seu e-mail como login. Então, diferente daquele usuário @qualcrescer, você vai ter que usar o seu e-mail. E você vai ter que cadastrar uma nova senha, né? Então, vou clicar aqui em cadastrar a nova senha para a gente perceber. Obviamente que para vocês aí vai abrir isso daqui no celular de vocês, então aqui ele já começou a simular como que é, né, essa tela aqui. Então, a partir de agora eu vou deixar só ela aqui, para a gente entender melhor isso. Insira no mínimo 8 caracteres, use letras, use números, use caracteres especiais. Então você vai ter que usar, né, letras, números e caracteres especiais e no mínimo 8 letras. Então eu vou cadastrar aqui uma senha aqui rapidamente, que atenda esses requisitos, e vou clicar em salvar senha. Beleza, ele demora um pouquinho aí, né, ele pergunta se você quer salvar a sua senha, critério seu aí. Obviamente, né, a gente não colocou aqui, né, onde acessar, porque o que acontece? A gente só chegou aqui porque a gente clicou lá no e-mail, né, alterar senha lá, né, e aí a gente foi redirecionado para cá no final. Mas e no dia a dia? Como é que eu vou fazer? A aplicação, ela funciona não como um aplicativo, mas uma aplicação web. Então o que você vai fazer? Esse site aqui, ó, portalprofessor.sponteeducacional.net.br. Então a gente vai copiar esse link aqui, vocês vão receber esse link, obviamente, e no celular de vocês, vocês vão acessar esse link. Obviamente vocês estão vendo que aqui você pode acessar pelo computador, inclusive, ó, ele vai ficar dessa forma aqui, não tem problema nenhum. Mas, como o objetivo aqui também é mostrar como isso funciona no celular, essa daqui é a visão, né, num formato de celular. Então no celular você vai enxergar dessa forma. Cuidado, ó. Isso daqui que eu estou fazendo é só simular. Se eu vier aqui, ó, eu estou usando o portal professor.sponteeducacional.net.br. Se você baixar esse aplicativo ou fazer um aplicativo semelhante, ele não vai ser visualizado dessa forma. Tá? Aqui ele está sendo responsivo, porque ele está trazendo do site essa informação. Então, é literalmente acessar esse site que a gente vai passar para vocês. Quando eu acesso, eu vou ter essa tela inicial, né, a logo do Crescer aqui, diário de aula, ainda não vou clicar nele, agenda escolar e minhas turmas. Então, na tela inicial vão aparecer essas três opções. Se eu clicar aqui em diário de aula, ainda não vou fazer isso, eu vou filtrar qual diário que eu quero alterar naquele momento. Agenda escolar, tá? Aqui eu tenho as tarefas de casa que eu já agendei, então aqui, ó, percebam que esse professor, por exemplo, já tem tarefa de casa, né, entrega dia 14, que é hoje, ó, quando a gente olha aqui no canto do computador é a data de hoje, do 5º ano, do 7º ano, do 8º, do 7º e assim por diante, ou seja, todas as tarefas que estão aí em aberto. Ele pode visualizar essa parte de baixo por dia ou por semana. E aqui do lado, ó, é o filtro de datas que eu quero. Então, se eu estou aqui em semana, eu posso filtrar qual semana eu quero olhar. Se eu estiver aqui em dia, eu posso também alterar entre os dias que eu dou aula. O ponto é que aqui nessa parte de baixo, a gente tem isso aqui separado por hora. Então, tem 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Então, vamos voltar aqui para a data do dia 14, que é a data atual, para a gente entender o que ele está mostrando ali. O que acontece? Esse professor ele dá aula hoje. Então, como ele dá aula hoje, está aparecendo em azul aqui, ó, as aulas que ele vai ter. Então, das 9h50 às 10h40, ele vai ter no 8º ano a disciplina de Geografia. E às 11h30 ao meio-dia e 20, 7º ano, a aula de Geografia. Está em azul porque isso ainda não aconteceu. Então, por exemplo, se eu avançar no próximo dia, amanhã, por exemplo, se ele tivesse aula amanhã, né, isso também continuaria em azul. Vou voltar para a data de segunda.
aqui está em cinza. Por quê? Porque o dia 13 já aconteceu. Então, se está em cinza, é porque isso já ocorreu. E se estivesse aparecendo em roxo, por exemplo, se esse vídeo estivesse sendo gravado às 9h50, isso daqui estaria em roxo. Significa que está em acontecimento naquele momento. Vamos supor, né, que eu comecei minha aula aqui nessa turma. O que eu vou fazer? Eu posso abrir meu aplicativo e clicar nessa aula. Quando eu clicar nessa aula, ele vai carregar a chamada. Então, a partir de agora, a frequência deve ser realizada pelo professor durante as aulas. Tá? Aqui do lado vai mostrar como é que está o nível de frequência dos alunos. Então, se você tiver algum caso que esteja aí, crítico, né, isso deve ser informado à coordenação. Lembrando que a frequência ela tem que ser no mínimo 75%. Então, sempre se alertar isso. E, né, se eu quero... Todos estão presentes aqui, ele já traz isso automaticamente. Então, o que eu vou marcar? As faltas. Por exemplo, se o Davi não veio, eu só vou clicar aqui e ele vai marcar como falta. Ações. Perdão. Tá? Quando eu faço isso, automaticamente, tá? Vocês podem ver, ó, não tem nenhum botão aqui, nem nada sobre salvar. Eu fiz isso e já contabilizou para ele. Tirei aqui, também já coloquei presença para ele. Quando eu não vou conseguir alterar isso mais? Bem, quando você clicar nesses 3 pontos perto da data e do horário, você vai ter algumas opções, que são concluir aula, lançamento e excluir aula. Bem, excluir aula, a gente não vai excluir nenhuma aula, porque, né, isso já é uma programação, todas as aulas que aparecem. Se existir alguma aula que não deveria estar, você não vai excluir, você vai informar a gente para verificar o que aconteceu e por que aquela aula está ali, sendo que não deveria estar. Vamos lá, lançamentos, vamos começar por aqui. O que você vai fazer aqui? Colocar o conteúdo programado. Então, conteúdo abordado em aula. E aqui, né, se você quiser replicar esse conteúdo para uma outra aula, vamos supor assim, você tem uma aula dupla e esse conteúdo também foi dado em uma outra aula aqui. Você pode marcar qual aula que foi, tá, que você quer replicar. No caso, se você tiver alguma avaliação aplicada, mas não é o caso aqui, se você quer anexar algum arquivo, algum vídeo, algum dado sobre a aula online, enfim. E aí você vai clicar em salvar aqui. Eu não vou fazer isso, né, porque esse diário aqui não é meu. Mas se eu clicar em salvar, pronto, já registrei a minha aula. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar, naqueles 3 pontos e vou clicar em concluir a aula. No momento em que eu clicar aqui, eu vou concluir essa aula, não tem problema não. Olha lá, aula concluída com sucesso. A partir daí, ó, percebo que apareceu aqui um risquinho, né, falando que isso está ok, né? E que a partir de agora, né, caso ocorra alguma mudança de diário, alguma coisa do tipo, sua aula não vai ser afetada. Assim como eu posso clicar aqui de novo e reabrir a aula sem problema nenhum. Então, durante o bimestre, enquanto ele estiver ativo, eu consigo concluir ou não essa aula para poder mudar. Obviamente, né, depois de concluir a aula, também eu não consigo modificar o lançamento. Tá? Além disso, aqui nas ações, tá? Você tem aqui, ó, nova tarefa de casa. Então, você pode aproveitar que você já está aqui nessa aula e clicar aqui em nova tarefa de casa e já dar início ao cadastro de uma nova tarefa de casa. Como a gente vai ver esse menu especificamente, então por enquanto eu vou fechar ele, mas a gente só quer que ele é possível ser acessado já dentro da aula, né? Criar ocorrências, isso já é meio intuitivo, eu não vou ficar me prolongando, e lançar as notas parciais. Isso aqui também a gente vai ver separadamente, então não tem necessidade de ficar focando agora. Percebam que aqui em cima eu tenho um filtro. Esse filtro significa que eu posso navegar para outra aula. Por exemplo, eu estou na aula de geografia do 8º ano do dia 14, mas vamos supor que eu quero ir para do 7º ano, geografia, dia 14. No momento em que eu faço isso, e clico aqui em aplicar, o dia 14 aqui, eu consigo alterar entre as aulas aí. Então, sobre lançamento de chamada, diário de aula, lembrando que todas elas, né, tem o lançamento e concluir a aula aqui. É isso. Então, vou voltar lá para Home para a gente ver. Então, eu posso ou clicar por aqui e ir direto para a aula, ou eu posso clicar aqui em diário de aula e criar meu filtro.
Aqui embaixo a gente só tem uma questão de visualização, né? Quais são as minhas turmas e quais dias eu dou aula. Então, oitavo ano, segunda e terça, sétimo ano, segunda e terça. Lá em 2025, né, eu queria ver quais turmas eram. Então, eu consigo ver e quais dias que eu dava aula. Então, eu consigo ter essa informação. Vamos aqui agora, né, para a tarefa de casa. Então, aqui na tarefa de casa, eu vou ter as tarefas de casa em aberto e as tarefas de casa realizadas. E aqui eu tenho filtro, né? Obviamente não está aparecendo nada aqui porque eu não fiz nenhum filtro. Vamos supor, agora eu vou criar um filtro. Ó. Vou pegar o oitavo ano, vou pegar a disciplina de geografia, vou pegar todos e vou deixar até em branco aqui a data de inicial e final de entrega. E a situação, né? Se eu quero ver as abertas, as encerradas, as canceladas, vou deixar só em as abertas aqui. Não apareceu nada, então vamos mudar aqui para encerradas. Então aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui uma tarefa do oitavo ano, encerrada no dia 24/3, e o que foi dado aqui. Então eu posso clicar aqui e editar isso, que é uma tarefa que já aconteceu, né? Posso vir aqui e editar essa tarefa, inclusive com quem fez e quem não fez, né? E aqui os anexos, se eu quiser anexar alguma coisa. Tá aqui tarefa realizada, consigo ver detalhes, né? 100% da turma aí fez. Aí, 11 fizeram aqui, né? 1 não fez. Então tem essas informações aí visualmente. Ok, então vamos agora criar uma nova tarefa aqui. Então eu vou criar uma nova tarefa. Posso selecionar a turma, vamos pôr aqui sétimo ano. Geografia. Aula. Então, essa tarefa, em que aula eu estou passando ela? Né? Então, no caso, como por exemplo, hoje é dia 14, eu vou colocar aqui que eu estou passando ela no dia 14. Né? O professor que não vai ter como alterar. Data da tarefa, dia 14, e a data da entrega. Vamos supor que eu quero que eles entreguem na próxima aula, que seria dia 20. Perdão, dia 20 é recesso, né? Dia 27. E aqui eu vou colocar se essa tarefa tem nota ou não. Vou deixar como sem nota aqui. Então, quando ele está cinza, não tem nota. E aqui eu vou descrever, né? Dever, ou melhor, realizar exercícios da página 37, 7, do 1 ao 7, sei lá. É só um exemplo, né? Aqui eu ainda não consigo editar nada, né? Ela está até travado. Por quê? Porque eu ainda, a tarefa vai ser lá para o dia 27, então não tem por que eu fazer isso. Vou salvar aqui. Vou salvar porque depois eu vou excluir, então não tem problema não. A tarefa salva com sucesso. Vou fechar essa tela de criação. Vou mudar meu filtro aqui agora. Ó. A gente criou uma tarefa para o sétimo ano na disciplina de geografia. E essa daqui, obviamente, tem que estar em aberto. Então, o meu filtro ela vai ter que aparecer. Está aqui. Vou abrir ela. Editar. Lembrando que isso já vai estar aparecendo para os alunos. E a partir de agora, ó, eu já consigo, ó, realizado. Então, se eu clicar aqui, ele vai pôr que todo mundo fez. Ó. Então, eu posso fazer isso e às vezes ir tirando quem não fez. Ah, o Enzo não fez, a Isabelle não fez. Lembrando que isso é só exemplo, tá? E eu posso fazer uma anotação aqui, ó, o Enzo. Eu posso vir aqui e fazer uma observação, né? O aluno não realizou as últimas 2 tarefas para casa. E salvar isso. Aqui eu não vou salvar, porque obviamente vai chegar um recado para o pai ou para o aluno, né? Então aqui eu não vou fazer isso. E na hora que eu terminar de preencher tudo isso, eu vou vir aqui no botão de salvar, né? E todas as notificações de quem fez, quem não fez, as observações, isso vai chegar para os pais, né? E para os alunos. E, obviamente, essa tarefa vai deixar de estar em aberto e vai passar a estar como encerrada. Por quê? Porque eu já fiz os lançamentos. Obviamente, também, depois da data de entrega, isso também vai estar como encerrado. Então, eu vou fechar aqui e eu vou excluir essa tarefa. Ó. Cliquei aqui, né, como é uma tarefa teste ou não deu certo lá, tarefa excluída com sucesso. Então, consigo controlar as tarefas todas aí pelo celular a partir de agora. Ocorrências, né? Ocorrências é um menu que eu falo que use com sabedoria, né? De preferência com auxílio da coordenação, né? Ou pelo menos com a autorização da coordenação.
Se você quiser colocar uma ocorrência por aluno por turma, seja essa ocorrência positiva ou negativa, você consegue aqui, né? Mas, obviamente, de novo, né? O ideal é que se converse primeiro com a coordenação sobre essas ocorrências. Notas e pareceres. Aqui é interessante, né? Notas são para os alunos do primeiro ao nono ano, né? Que trabalham no sistema de notas. E pareceres é o que a educação infantil chama de, que a gente lá vai aparecer como habilidades. Tanto é que quando eu filtro aqui, ó, tipo, habilidades e pareceres, notas parciais. Então, vai depender do que aí, de qual segmento você está. Então, vou pegar aqui, por exemplo, notas parciais. Por que notas parciais? Porque esse professor teste que a gente está usando são notas parciais. Se eu colocasse aqui habilidades e pareceres, os professores que têm a educação infantil vai ter aqui a turma e vai ter aqui as disciplinas e vão poder lançar as habilidades, assim como eu vou mostrar agora que vai lançar as notas. Então o menu ele vai ter acesso aí da mesma forma, tá? Só que aqui não tem acesso, infelizmente eu vou ter que mostrar pelo notas parciais. Notas parciais, 7º ano. Aqui, disciplina, geografia, período, 1º bimestre. Aplicar. O que ele vai fazer aqui? Ele vai carregar os diários de notas e habilidades do professor. Aqui, pelo visto, ainda não tem nenhuma avaliação criada. E você pode criar avaliação por aqui. Eu não sei se ele vai deixar ou não. Vamos tentar aí. Mas normalmente o que acontece? Deixa eu só ver aqui no template, não tem nada. Normalmente, tá, seria o ideal você continuar usando para criação de notas, até porque esse menu aqui não foi testado completamente. O portal do Sponte mesmo. Mas vamos tentar aqui, se não der certo, a gente também já descobre junto aqui. Jamais usem template, tá, pessoal? Tanto é que não tem nem template aqui ativado, tá? Mas o template ele vai travar seu diário para algum template que já existe, com divisões de notas pré-definidas. E você não vai conseguir alterar isso, a não ser com a ajuda da secretaria. Então, aqui em template eu não vou preencher nada, tá? E aqui em geografia, 1º bimestre, mais avaliações. Vamos supor, né, que vai ter o simulado, eu vou criar aqui simulado. Simulado a gente sabe que vale 10, vou colocar ele aqui como ordem. E a data do simulado, se não me engano, vai começar no dia 15, que é amanhã. E vou salvar aqui. Olha lá, como eu disse, ó, ele vai dar esse erro aqui. Vamos fazer o seguinte, então, vamos aproveitar então que a gente está aqui e entender como é que funciona essa comunicação. Essa funcionalidade, pelo que eu entendi, ela ainda está sendo desenvolvida para a criação de avaliações. Tá? Eu vou, logo que quando tiver isso pronto, né, a gente informa para vocês. Mas eu vou criar aqui, dentro do menu aqui, vou pegar aqui o 7º ano, geografia. 1º bimestre. Realmente não tem nenhuma avaliação criada, vamos criar uma aqui então. Incluir. Vou chamar aqui de simulado. 10 pontos é o peso, né? A ordem e o dia que vai ser realizado, dia 15. Vou salvar. Saiu dia 22, deixa eu só alterar para não ficar errado. Eu já vou manter essa avaliação porque ele vai precisar de qualquer forma. Então, vou sair aqui e vou voltar para a aplicação aqui. Vou filtrar novamente, ó. 7º ano, geografia, 1º bimestre. Ele já vai achar aqui, ó, o simulado. Tá? Então ele já entende que isso daqui já existe, né, disponível ali. Aqui em cima a gente tem os alunos. O lançamento aqui, deixa eu só tirar. Se eu tiro aqui, ó, ele vai tirar o simulado. Aqui ele vai aparecer todas as avaliações. Né? Se eu quiser ver os simulados, só eu consigo ver por aqui. O menu dele não é tão intuitivo nessa parte. Por isso que eu disse que funciona melhor ainda o lançamento de notas no Sponte antigo. Perceba o seguinte, eu vou ter que clicar por aluno no lançamento. Então, Ana Luísa, quanto que ela tirou no simulado? Ah, tirou 9. Então, salva. Automaticamente ele já salva, não existe nenhum botão. E já faz a média prevista. Próximo, aluno. Davi. Então percebam que esse menu ele não é tão funcional como é os demais. Por quê? Porque ele ainda está em desenvolvimento essa parte aqui. Deixa eu só apagar a nota simulada aqui dela. Deixei em branco, salvei, ele vai recalcular a média prevista e está aí. Então aqui, se eu quiser lançar, eu posso.
mas esse lançamento vai ser por aluno. Então eu poderia ter todas as avaliações, partir de aluno por aluno e ir lançando a nota. Às vezes, para quem não está com o computador disponível, isso auxilia sim, né, ajuda. Mas o lançamento é esse, ele é individual por aluno. Se eu tivesse mais avaliações aqui, né, todas as avaliações apareceriam aqui e eu poderia ir lançando todas elas de uma vez. E só para terminar aqui, né, notificações, caso você queira ver se tem alguma notificação importante, né, e os demais menus aqui, eles são bem intuitivos, não tem nem por que eu me prolongar nele, que o vídeo já está longo. Central de ajuda aí, atendimento online, é para você buscar aí entender, né, ou pedir ajuda caso aconteça algum problema. Política de privacidade, alterar senha e sair. Então esses são os menus que a gente tem disponíveis. E ainda é um sistema que está em desenvolvimento constante, pode apresentar problemas, né? Mas o objetivo aí já é poder ir ajudando vocês no dia a dia, usar o celular aí e usar, né, essas opções e essas obrigações pedagógicas que a gente tem, né, de uma forma diária, certo? Então é isso, até a próxima e tchau!